Rr.C, das 5 às 8 da noite com Celina Pereira. Tempo de entrarmos então a nossa conversa deste tempo de emissão é então a proposta que nos leva até ao Teatro Municipal Baltasar Dias. Joana Gama é pianista, tem também aqui um trabalho de intérprete que tem desenvolvido ao longo dos tempos e é com ela que a proposta se faz neste fim de semana no Baltasar Dias, com um título extremamente poético, E as Flores, um espetáculo que se diz sensível, colorido, que celebra a natureza, e não temos dúvida disso, mas que também celebra a sensibilidade. Vamos conversar então com a Joana Gama. Joana, bem-vinda. De que se fala quando se fala deste E as Flores? Boa tarde, muito obrigada. Este espetáculo é o terceiro capítulo de um trabalho que tenho vindo a desenvolver que liga arte e natureza. São espetáculos para os mais novos, mas não só, são também para os adultos que os acompanham, mas também adultos que vêm sozinhos. Portanto, esta trilogia começou em 2020 com o espetáculo As Árvores Não Têm Pernas para Andar, que apresentei aqui no Funchal, na Feira do Livro, em 2023. Seguiu-se o espetáculo Pássaros e Cogumelos em 2022 e agora este E as Flores, que estreou em junho no Festival de Sintra. Este espetáculo, na verdade, o título veio muito antes de fazer o espetáculo. Um dia estava a caminhar pela rua e pensei, já fiz um espetáculo sobre árvores, outro pássaros e cogumelos, e as flores? Foi mesmo esta pergunta que fiz a mim própria e então já tinha o título, não sabia o que é que ia fazer com este título, e quando vim cá fazer o espetáculo das árvores na Feira do Livro do Funchal, estava a decorrer o período de candidaturas para a Bolsa de Criação Artística da Câmara do Funchal, então eu resolvi candidatar-me porque achei que ia ser fabuloso fazer o período de pesquisa num espetáculo sobre flores na Ilha da Madeira e com muita sorte foi-me dada essa bolsa, portanto passei cá 2 meses na primavera-verão de 2024 e foi um período muito rico em que pude visitar muitos dos belíssimos jardins que há cá na ilha, fiz um curso sobre floresta laurisilva, conheci muitas pessoas ligadas à natureza com quem tive grandes conversas e às vezes uma conversa de 2 horas era muito boa, mas havia ali um elemento que me saltava, que puxava a minha atenção, então eu ia atrás desse elemento e isso depois levava-me a outras pessoas e a outros assuntos. Então foi mesmo um processo que se foi desenvolvendo. Entretanto, depois com o apoio da Fundação Oriente e também um programa de internacionalização da Câmara Municipal do Porto, onde vivo, pude passar também uma temporada no Japão, também fazendo pesquisa e tendo aulas de Ikebana, que é o arranjo floral japonês. Portanto, todas estas experiências foram muito enriquecedoras a nível pessoal e artístico, obviamente, e é, no fundo, o resultado deste processo que mostro no espetáculo. Agora não há como não perguntar isto. Como é que uma pianista começa a desenvolver esta paixão pela natureza e a partir dela começa a expandir a sua área de criação para projetos como este? Sim, isto está mais do que provado que nós não devemos compartimentar-nos, nem o saber se deve compartimentar. E de facto eu quando decidi ser pianista, eu pensava que eu queria só fazer concertos de piano, de repertório, de compositores que já morreram, enfim, um lado mais formal. Mas depois houve uma altura em que colaborei com 2 amigos atores, um bocadinho por brincadeira, depois começaram-me a convidar para participar em peças de dança, de teatro, cinema. Eu comecei também a compor, coisa que achava que não era capaz, e entretanto, em 2017, estreiei uma peça com o coreógrafo Vítor Hugo Pontes, uma peça chamada Noturno, uma peça para os mais novos, e essa peça, de facto, o processo de criação e depois as apresentações fizeram-me querer continuar a trabalhar com o público mais novo. Entretanto, fiz um concerto documentado à volta do compositor Erik Satie, e em 2019 fui convidada para fazer também um concerto comentado, como eu era pianista, enfim, uma coisa mais ligada à música e não tanto à palavra. Mas nessa altura resolvi fazer uma pequena contribuição para esta causa da natureza e em vez de me sair um concerto comentado, custa-me um pouco, mas é uma peça de teatro, de facto, com um texto, com um guião, com uma encenação, com um cenário, com ilustrações do Francisco Eduardo e música do compositor João Godinho. E para estas peças também
pelo lado do jogo e da brincadeira, em vez de um piano grande, de um piano de cauda, uso um piano de brincar, que se chama toy piano, portanto, que tem um som completamente diferente, mas que se desmonta e que eu posso carregar e por isso apresentar também o espetáculo em muitos outros sítios. Como é que tem sido, Joana? Como é que tem sido a aceitação de todos aqueles que vão assistir a este trabalho? Tem sido muito bom e eu costumo apresentar esses espetáculos para escolas durante a semana, tal como farei aqui na sexta-feira para público escolar e no sábado para público geral. E é muito interessante porque quando as crianças vêm com a escola, eu peço para fazerem um trabalho livre quando chegam à sala de aula. E digo mesmo que é um trabalho livre, cada um pode escolher aqui, desenhar ou escrever sobre o aspecto que quiser. E então, nestes últimos 5 anos, portanto, desde que estreou o Espetáculo das Árvores, tem-se recebido trabalhos absolutamente maravilhosos, muito diversos, e é muito interessante ver isso, há crianças que se focam em mim, ou no instrumento, ou nas árvores, ou nas luzes que vão mudando de cor, no cenário, algumas que são muito meticulosas e desenham tudo com imenso pormenor, outros que escrevem textos encorajadores, a dizer, vi que te esforçaste, muitos parabéns. Enfim, é muito bom, eu acho que precisava de outra vida para poder assimilar todos estes trabalhos que eles vão enviando, mas é bom também contrariar a efemeridade dos espetáculos e também por isso eu fiz livros, tanto as árvores como o espetáculo das árvores não têm pernas para andar e o Pássaros e Cogumelos têm um livro associado para, lá está, contrariar essa efemeridade, porque um espetáculo dura muito pouquinho tempo. Sim. E é bom que continuemos a falar sobre isso também. E de repente uma carreira dá as voltas e fica noutra carreira que integra, enfim, todos os sonhos de quem a está a praticar. É interessante isto. E as flores, volta a realçar o contacto com a natureza, esta necessidade do contacto com a natureza, esta necessidade de sensibilidade para aquilo que está à nossa beira e à nossa volta e que tantas vezes na correria do dia-a-dia nem sequer espreitamos, nem sequer vemos. Imagino que esta ideia, desde logo o trabalho na Madeira, mas também esses tempos no Japão, permitiram esse fechar o tempo, essa tranquilidade, essa outra forma de observar a vida à nossa volta, têm sido fulcrais, imagino eu, no processo criativo deste trabalho. Sim, e eu há uns anos não entendia porque é que as pessoas precisavam de fazer residências artísticas, porque é que não ficavam em sua casa e trabalhavam em casa, mas de facto quando saímos de casa e ficamos completamente disponíveis para reagir àquilo que vai acontecendo, as coisas de facto acontecem de maneira diferente. Portanto, esta ideia de vir para cá, quando cá estive sem grandes planos, havia alguns sítios algumas pessoas com quem queria conversar, alguns sítios que tinha que visitar, mas cada dia ia-se desenvolvendo e poder andar ao sabor dos interesses também foi muito bom. No final, olhando para o espetáculo assenta no fundo em 4 palavras-chave, que é a ideia de contemplação, impermanência, diversidade e entreajuda, que são temas transversais, portanto, eu, partindo do mundo das flores, que não só são essenciais à nossa sobrevivência, por serem os órgãos reprodutivos das plantas, e sem flores não há plantas, sem plantas não há alimentos e não há oxigênio. Por um lado, há este lado ligado à sobrevivência, mas há também o lado da beleza, em que eu dei por mim, no Jardim Botânico, ou no Monte Palace, ou no Palheiro Gardens, olhar para determinadas flores durante imenso tempo e ver a riqueza que está, por exemplo, na orquídea Sapatinhos, que é uma orquídea que há muito cá. É fantástico ver o pormenor, parece que alguém esteve ali a desenhar com um pincel muito fininho, umas linhas e depois aquelas formas exuberantes. Parece impossível como é que de facto nós achamos que nós é que inventamos alguma coisa, mas não, acaba por vir tudo da natureza e às vezes esquecemos essa origem. E a minha ideia com estes espetáculos é chamar a atenção para este mundo maravilhoso que está à nossa volta e que muitas vezes ignoramos por falta de tempo, mas também por falta de alguém que nos faça olhar. Há outro elemento também importante, que é o facto da fruição da natureza ser gratuita. Claro que nós podemos apanhar um avião para ir visitar os Kew Gardens, que é um jardim botânico maravilhoso nos arredores de Londres, ou ao Japão, mas especialmente aqui na Madeira, mas em muitos outros sítios,
Se nós prestarmos atenção, podemos ver muita beleza em pequenas flores que são consideradas ervas daninhas. Ou reparar quando é que é a floração de uma determinada planta ou de uma determinada árvore, ou reparar nas sementes e nos frutos que são tão peculiares. Olhar para as nuvens. E este tipo de fruição é horizontal, ou seja, não precisamos de telemóveis XPTO, nem de fazer viagens, nem de comprar equipamento muito avançado. Claro que com essas coisas podemos desenvolver outras competências, mas há este lado da observação pura que é isso que eu gostava de inspirar dentro daquilo que eu posso, porque eu também estou nesse processo. Há uns anos eu não gostava, claro, sentia-me bem num jardim, mas não era como agora. Agora, sempre que viajo, a primeira coisa que eu procuro é um jardim, mesmo que seja numa cidade. E esses jardins são sempre tão inspiradores e acabam por ser de forma natural os locais onde também todos acabamos por nos sentir bem, para refrescar, para descansar, mas se calhar não tanto para observar ao pormenor aquilo que esses mesmos jardins têm para nos oferecer. E as flores, imagino que também gera algum debate, particularmente para as escolas, estou aqui a focar-me agora no público mais jovem, imagino que gera algum debate e algumas questões, porque os jovens estão numa altura onde podem ser alertados para esta beleza da fruição, mas que se calhar estão naquela fase onde se calhar outras coisas lhes chamam a atenção. Como é que é o feedback daqueles que vão assistindo? Já há jovens que depois dão feedback de que agora comecei a ver diferente, agora comecei a sentir diferente, agora já consigo ver que ali há um jardim, uma árvore, um lago ou alguma coisa da natureza. Sim, eu acho que fica sempre alguma coisa. Ainda hoje eu estive a fazer sessões na biblioteca ligadas ao programa Escuto da Câmara Municipal e havia imensas crianças, havia 2 ou 3 crianças que sabiam várias coisas, nomeadamente o facto dos cogumelos ajudarem as árvores a comunicar debaixo da terra, que são descobertas científicas relativamente recentes. Portanto, há sempre crianças que já estão despertas. Aliás, uma criança hoje de manhã disse: eu sei muitas coisas sobre biologia. Eu disse: olha que bom, mas então se calhar hoje ainda vais aprender outras coisas que não sabias. E ele no fim disse que tinha gostado e eu fiquei contente não o ter defraudado as suas expectativas. Mas sim, acho que há este lado de não impor. Eu tenho perfeita noção que de facto há pessoas que não são tão sensíveis à causa da natureza. Eu tenho amigos que não se sentem bem a fazer caminhadas, não gostam, não é que seja obrigatório, mas a natureza existe, nós fazemos parte da natureza e nós cuidamos melhor daquilo que conhecemos melhor. E o professor Bagão Félix, que já foi Ministro das Finanças, mas que é um grande botânico, já disse várias vezes até numa entrevista, que toda a gente sabe o nome do cão do vizinho, mas pouca gente sabe o nome da árvore que está à porta de sua casa. E que, de facto, se nós soubermos, não é preciso ter um conhecimento científico, saber os nomes científicos, saber particularidades, mas quando sabemos o nome, cuidamos melhor. E haver este interesse, acho que é importante porque traz beleza à nossa vida. E acho que em tempos sombrios como estes que vivemos, toda a beleza que possamos trazer à nossa vida é bem-vinda. Conhecer para conservar e, neste caso, também conhecer para fruir. Joana, vamos às datas, às horas dos espetáculos e essa proposta também para os ouvintes, para uma ida até a Baltasar Dias. Portanto, na sexta-feira há sessões às 10 e às 3 da tarde, são maioritariamente para público escolar, mas estão abertas a todos, podem adquirir bilhetes também. Portanto, sexta-feira às 10 e às 3 da tarde e no sábado às 11 e também às 3. Portanto, estão aí divulgados e também estão devidamente divulgados, particularmente nos vários sítios dos mídias regionais, mas também na página do Facebook, do Instagram, do Teatro Municipal Baltasar Dias. Fica também como nota então esta proposta. Joana, obrigada pela presença. Não sei se haverá mais alguma coisa a referir. Acho que passamos censelato por aquilo que importava referir. Obrigada pela vinda até à rádio para divulgar um espetáculo tão bonito, ou não falasse ele de flores e de sensibilidade e de contacto com a natureza. E fica então essa nota. Também nós continuaremos a divulgar este trabalho que se apresenta no Baltasar Dias esta sexta e sábado. Obrigada. Muito obrigada. Os fins de tarde da 88.8 têm.c, ser cidade.